Amém? Hoje eu quero falar sobre honra. Uma questão de honra é o tema. E não há nada tão importante, eu espero que você, nessa manhã, entenda a importância da honra, de dar honra. Infelizmente, nós vivemos em tempos onde a honra está sendo desvalorizada, onde não é mais moda. Você que é mais antigo, você sabe a importância de pedir bênção. Você lembra? Lá em casa, nós somos em 4, 3 irmãos e uma irmã, mas antes da minha irmã nascer, eu lembro, assim, toda noite se repetia. Estava eu, Marcelo e o Mauro, né, meu irmão mais velho do meio e eu, e meus pais no quarto deles. E aí quando chegava mais ou menos na hora de dormir, era bença pai, bença mãe. Aí minha mãe respondia, meu pai respondia, Deus te abençoe. Só que o problema é que todo mundo pedia junto. Aí eu pensava, essa benção foi para mim ou foi para o meu irmão? Aí ficavam, bença pai, bença mãe, bença pai, bença mãe, bença pai, bença mãe. Aí um dia meu pai, eu já falei, Deus abençoe. Aí eu falei, agora sim. E você encontrava um tio, o que você falava? Bença tio. Se você encontrasse seu avô e a sua avó, bença avô, bença avó. E aquilo tinha uma importância tão grande, que dava medo sair de casa sem a bênção dos pais. E eu vou confessar para vocês, eu assumo, uma das coisas que eu me arrependo é não ter ensinado isso para o Nicolas, que ele me pedisse a bênção, para mim e para a Denise, porque eu sei o quanto isso o quanto isso fez a diferença para mim. Infelizmente nós aqui na igreja, né, e talvez por causa da cultura, nós perdemos esse valor de falar, olha, de nós como pais abençoar nossos filhos. Dos filhos entenderem, os meus pais são bênção para mim. E isso vai repercutindo. Na verdade, hoje analisando, acaba que a cultura foi roubando esse privilégio que nós tínhamos de pedir para que nossos pais nos abençoassem. Olha que triste. E isso está perpetuando. Eu fico tão triste de ver como os mais novos perderam respeito pelos mais velhos. Eu não sei você, bom, agora a situação está um pouco diferente, mas quantas vezes eu peguei ônibus em que tinha uma pessoa mais idosa ou uma mulher grávida em pé e a pessoa sentada no lugar que era reservado ao idoso, e o que acontece? Dá uma crise de sono, né? Parece que o idoso chegou perto. Alguns que têm problema de dormir, talvez se um idoso chegar perto, durma rápido. Uma falta de respeito, sem importar. É muito triste ver essas coisas. Um dia eu estava num casamento, e aí era um lugar muito bonito, dá para tirar fotos, né? E tinha outras pessoas que não eram da igreja, que estavam lá, porque era um clube também, eu não sei como que funcionava. Aí eu vi um casal e a sua filhinha. Sabe aquela princesinha que dá vontade de morder? As bochechinhas rosadas, né? Muito bonitinha. Aí está lá o pai e a mãe com a filhinha. Aí eles escolheram um lugar bonito, né? Filhinha, vem tirar foto com a gente. A menina falou, não. E aquilo que era para ser simples começou a virar um embate, eu olhando aquilo. E de repente a menininha, ela anda, vai para o canto e faz assim, ó. Assim mesmo, irmãos. Ela aponta, vem aqui do meu lado. Sabe o que aconteceu? Os dois pais, o pai e a mãe, ficou do lado da filha assim. Falei, gente, quem que manda nessa casa? A desonra e os próprios pais colaborando. E hoje é uma questão, infelizmente, os filhos, isso é para você, e eu falo filho, não falo só os pequenos não, nós também na condição de filhos, quanto nós desonramos nossos pais, não obedecemos. Ou nossos pais ficam mais velhos e a gente vai deixando de lado, porque começaram a dar problema. Ou você está educando seu filho e ele te desrespeita na maior cara de pau, seu filho, sua filha. E isso parece que não é porque ele é criança, ele não entende, né? Vou tentar ter uma disciplina positiva. E a gente começa a aceitar a desonra em casa, e a gente colabora com a desonra.
E aí o que acontece? Nós vivemos e fazemos parte, onde a desonra começa a ser desenvolvida e ela começa a dar frutos. O que vai acontecer? Se seu filho não te honra como autoridade, como ele vai honrar a Deus? Como ele vai honrar a polícia, os governos, aquilo que é autoridade na vida dele? Como ele vai honrar? Como ele vai conseguir um dia ter um chefe? Ou se ele vai ter uma empresa, se ele vai ser empreendedor, como ele vai honrar as pessoas que trabalham para ele? Me fala, de onde vai vir a honra? É isso que nós temos que pensar, de onde virá a honra? Infelizmente, sabe, pai e mãe, você precisa pastorear o coração do seu filho. Não é só falar o que ele deve fazer, não é só cuidar das atitudes, porque nós somos fáceis de ensinar, olha, faça isso, faça aquilo, e a gente fica muito satisfeito quando as crianças só obedecem, mas você percebe que o coração continua distante. Quantos de vocês, dos seus filhos até te obedecem, mas com deboche? Sabe aquela questão assim, tipo, eu estou aqui sentado, mas na minha mente eu estou em pé. Sabe aquele que te enfrenta? Aquele que quando, eu lembro uma situação, onde minha mãe estava conversando com uma vizinha. E eu estava olhando atentamente, curioso, né? Achei interessante a história, eu era pequenininho, e minha mãe mentiu em alguma situação. Aí eu, é mentira! Não deu nem para terminar, é mentira. Já veio a mão e tá, um safanão na orelha. Você me respeita, menino. E sabe que era interessante? Porque eu realmente aprendi, puxa, eu preciso respeitar a minha mãe, honrá-la na frente das pessoas. Porque, irmãos, a desonra trava a vida das pessoas. Aquele que não honra o pai, que não honra a mãe, que não honra a Deus, vai ter uma vida travada e evita que as bênçãos de Deus estejam sobre ele. Efésios 6, você pode acompanhar comigo, só para dar essa introdução de honra. Efésios 6, de 1 a 4. Por que eu estou falando isso? A honra é tão importante. Se você pensar na relação de Deus com o povo de Israel, qual que era? O que ele exigia das pessoas? Me obedeçam somente? Não. Me obedeçam por honra ao meu nome. O que Deus queria é que o povo honrasse através da obediência. Então a honra é importante. E Paulo aqui em Efésios fala, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então a Bíblia ela fala assim, olha, pais, eduque seus filhos, respeite seus filhos, sim, não os trate de maneira que vai desanimar o seu filho, não o trate sem respeito, porque ele é uma pessoa, ele precisa ser respeitado, mas ele precisa te respeitar. Ele precisa te dar honra. A tua palavra tem que ter peso, sim. Ela não é opcional. Eduque seu filho no Senhor. Ajude ele a ter medo, temor de Deus. Talvez temor é a melhor palavra. Porque é justo. Vai liberar bênção sobre a vida dele. Eu não conheço um filho que é rebelde, que desrespeita os pais, que tem sucesso nesse mundo. Que é uma pessoa realizada, porque vai contra os princípios espirituais. Nós temos uma época onde, eu sei de situações, por exemplo, você lembra quando alguém tinha um filho, né, um casal lá, novinho, tem um filho, aí tem as dificuldades, para quem que ligava? Para a mãe ou para o pai, né? Tem essa situação, o que eu faço? Hoje, principalmente os casais novos, eles não têm mais esse cuidado. O que eles vão fazer? Eu vou olhar no Google o que fala. E ainda vai debater com a mãe. A senhora está errada. Os especialistas do Google me falaram outra coisa. Eu tenho presenciado isso. A experiência dos mais velhos parece que foi ultrapassada. Você lembra antes da pandemia, quantos professores apanharam de seus alunos? Gente, se eu desrespeitasse um professor,
Se não fosse ele me dar um safanão, seria minha mãe. Corríamos o risco de perder um dente por causa disso. E a gente está vivendo uma sociedade, olha, se não é a pandemia, nós estaríamos escutando, porque eu estava pensando sempre, toda semana, professor apanhou, professor isso, professor aquilo. Estamos perdendo o temor e a honra que dávamos. Os youtubers têm mais influência sobre seu filho do que você mesmo. Eles são mais honrados do que os seus próprios filhos te honram. Está errado, nós vamos acordar. Porque como nós vamos honrar a Deus se nós não honramos aquele que nos deu a vida, nossos pais? Deus escolheu um homem e uma mulher para te gerar vida, e você não honra. Como que vai ficar isso? Infelizmente os valores estão sendo bem deturpados, e um espírito de desonra tem tomado conta da sociedade, tem tomado conta da igreja. Queria que você abrisse lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11. Olha o que fala sobre Jesus. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Sabe, Apocalipse, ele nos abre o véu, ele nos abre o céu, e podemos ver a adoração que Jesus vai receber. Ele fala: o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, todo o poder é seu. Tudo que existe foi criado pelo Senhor. Você foi criado por Deus, o seu filho foi criado por Deus. Tudo que existe, aquele seu petzinho foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. E é pela vontade de Deus que elas existem. O seu trabalho, tudo que você imagina, tem a vontade de Deus aí. E isso é incrível, porque não significa que se você não der honra a Deus, Ele perde a honra. A honra é de Deus, toda a honra é dEle. Agora, se você não dá, porque nós damos honra àquilo que já é honroso. Se você não dá honra, aí é uma questão sua com Deus, porque você não está honrando aquele que tem toda a honra. Deus não vai ser menos honrado porque você não o honra. Deus não está lá, ai, por favor, me honre, porque eu não consigo viver sem a sua honra. Não, Deus é cheio de honra, e é seu papel honrá-lo. Você vai sentir as consequências da honra ou desonra. Deus não vai perder. Eu queria falar com vocês, eu vou usar alguns trechos para que criemos uma convicção. Lá em 1 Samuel capítulo 2, 30, eu vou explicar a história, não precisa abrir, mas se quiser também. Conta a história de Eli e seus filhos. Eli era um sacerdote, tinha seus filhos que também trabalhavam no serviço do templo. E eu vou ler o versículo 30, diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Por que Deus fala isso para Eli e para seus filhos? Porque depois de um certo tempo, os filhos de Eli estavam servindo no templo de qualquer jeito. Vinham as ofertas, as carnes, né? E eles pegavam as melhores partes. E o povo começou a notar isso. Espera aí, eu vim aqui para honrar a Deus. Não foi para honrar você. Você só está fazendo o papel que você deve. E eles começaram a ignorar isso e tomavam e pegavam as melhores ofertas que eram destinadas a Deus. O que fez o pai dele, o sacerdote principal? O que ele fez? Nada. Ô meu filho, estou ouvindo falar aí que vocês estão pisando na bola. Faz isso não. Papai não gosta. Mamãe fica triste. E Deus falou: Eli, você e seus filhos não me honram.
Olha que sério, e aqui vem o que ele fala: quem não me honra será tratado com desonra. Você acha que Deus está de brincadeira com a honra? Eu não perco minha honra, mas você perde, porque eu quero te honrar também. Olha a importância, irmãos, de honrar o nosso Deus, de honrar as coisas que vêm dele, de honrar o seu Filho, de honrar o sangue derramado na cruz, de honrar a palavra, de honrar a nossa atitude nesse mundo, nosso testemunho, porque Deus não honra aquele que não dá honra a Ele. Quem você está dando honra hoje? Quem? Isso é tão sério. Jesus também ensinou sobre honra. Abre comigo lá em Mateus 13, 53 ao 58. Mateus 13, 53 a 58. Jesus está falando sobre honra, ensinando sobre honra, dando chaves para a gente, para acessar as bênçãos de Deus. É igual se eu chegar e dizer assim: quem quer uma bênção de Deus? Eu quero, você não quer? Eu não quero, porque Deus é bom. Irmãos, tudo está nas mãos de Deus. A sua saúde, a sua vida, seu emprego, sua família estão Jesus fala: eu sustento o universo por meio da minha palavra poderosa. Está nas mãos do nosso Pai. Ele deve ser honrado. E Jesus ensina aqui sobre honra. Ele fala: tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Que terrível. Jesus está fazendo milagres, está ensinando, e as pessoas estão ficando admiradas. Uau, que ensino! Olha esse milagre, eu nunca vi isso antes. Que maravilhoso! Ah, mas peraí, aquela cadeira na sua casa não foi Jesus que fez? Que ele é carpinteiro? É. Ué, ele não mora aqui no bairro? Mora. Ah, eu conheço a mãe dele. E começou a arrancar a honra. Sabe, aquele espírito de desonra começou a entrar no coração daqueles homens. Irmãos, eles não reconheceram o Filho de Deus. Não lhe deram a honra que era dele. Viam os milagres, via os ensinamentos, mas não foram capazes de dar a honra. E sabe o que Jesus fez? Não vai acontecer nada aqui. Não vai acontecer porque não há honra. E ele fala: um profeta não é honrado na sua casa. Não vai acontecer nada. Se você, pai, não é honrado na sua casa, onde vão te honrar? Se nós não honramos uns aos outros aqui, o que vai acontecer? Nós não damos honra, não acontece nada. Se lá de manhã você que se diz cristão não abre a palavra de Deus, não honra o tempo, a vida, o devocional com Deus, o que vai acontecer na sua vida? Eu até queria, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade, sustento todo o universo, mas não há honra nessa casa. Aqui não me honram. Aqui não há dignidade, aqui eu sou desprezado. É tão sério isso, tão sério. Jesus falou: olha, a falta de fé e esse espírito de desonra me impede de fazer coisas nesse lugar. Você tem honrado a Cristo, a Deus, sua palavra, o Espírito Santo que habita em você? Continuando, Jesus continuando ensinando sobre honra, no capítulo 10 também, no versículo 40.
Mateus 10, 40. Quer dizer, do mesmo livro, mas no capítulo 10. Jesus continua ensinando. Olha que interessante. Olha que incrível. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. O que Jesus está falando? Eu abençoo um espírito que honra outras pessoas, em meu nome. Receber um profeta porque ele é profeta, você vai receber a honra. E ele vai falando, ele vai colocando, e assim, não é só quem, então eu tenho que receber o pastor. Se eu receber o pastor em casa, né? Podem convidar, viu, irmãos? À vontade. Ontem eu fui na casa de um casal, quando eu entrei, aí você já vê que o prato é especial, já me senti importante. Aí você vê que a comida é mais especial, já me senti importante. E todos que estavam ali se sentiram como? Honrados. Sabe, eu amo, olha, você pode perguntar para qualquer líder do Brasil, eu defendo Minas Gerais com unhas e dentes, essa terra aqui é maravilhosa. Ai de quem falar mal dessa terra, porque o mineiro honra, né? Ele é atencioso, ele trata bem, isso é incrível, parabéns. E por isso que falam tão bem de Minas Gerais, porque você honra as pessoas e isso repercute. Olha que incrível isso. Como a gente observa esse pensamento. E ele fala, olha, se você receber um filhinho meu, um discípulo, que você sabe que ele é um discípulo, você recebe bem, eu vou te abençoar. Irmãos, olha, eu quero falar assim, trata bem cada um da igreja. Trata bem seu irmão. Honra seu irmão. Ele é perfeito? Não é. Ela é perfeita? Não é. Tem pecados? Um monte. Mas é um discípulo de Cristo. Cristo morreu por essa pessoa. Deu a vida por ela. Trata bem, honra. Porque você vai ser honrado. Sabe, se você tem aquele espírito de crítica, de desonrar, falar mal, criticar, você não vai ser honrado. Porque você não dá honra às pessoas. E Jesus está ensinando um princípio, olha, honra porque você vai ser honrado. Abre chave, a sua vida vai para frente. Honra a igreja. Irmãos, existem igrejas com mais estrutura que a nossa? Existem. Existem pregadores melhores que os nossos? Claro que existe. Existe, sei lá, pensa aí, ministérios melhores? Sim, mas honra a igreja que você faz parte, meu amigo. Você está entendendo? Para que Deus te honre. Não adianta você falar, na igreja lá, fulano de tal, tem isso, tem aquilo. Ok, glória a Deus, que Deus deu os recursos. Mas honra a tua igreja. Honra os seus líderes. Honra os seus irmãos. Honra os professores que estão se matando para ensinar as crianças. Honra. Quantas vezes você foi lá e agradeceu? Honra as pessoas que se matam para que você tenha uma transmissão de qualidade na sua casa. Você não sabe como a gente arranca o cabelo. Hoje aconteceu um probleminha, quase meu coração para. Meu Deus. Enquanto alguns desfrutam do culto, a gente sai. Ai, que Deus, estou vivo, deu certo. Glória a Deus. Quantas vezes vocês aqui foram agradecer os irmãos que estão perdendo o culto? Porque uma coisa é você trabalhar para que a estrutura funcione. Outra coisa é você estar sentado prestando atenção. É uma atenção atrás da outra. Os irmãos que cantam, que fazem ensaios, bem na semana, abre. Você está dando a honra, fala, irmão, puxa, irmão, obrigado. Nós precisamos aprender a restaurar uma cultura de honra, para que seus filhos olhem uma igreja que honra uns aos outros. E queiram fazer parte, porque lá no mundo eles serão desonrados. Porque lá na escola, lá não sei onde, nos ambientes mundanos, eles serão desonrados.
eles serão abusados, eles serão enganados, doutrinados. Mas aqui no reino de Deus, nós damos honra uns aos outros. Nós honramos a Deus e honramos uns aos outros. Essa geração precisa desesperadamente aprender o que é honra. Desesperadamente a honrar. É interessante porque assim, se uma coisinha der errada, você vai lá e... Mas quando tudo dá certo, você... Tá, jovens, né? Eu vejo lá. Rapaz, é hoje. Assistam, se preparam. Você está dando honra a pessoas jovens que estão se levantando para cuidar de seus filhos? Quem já convidou os líderes dos jovens para comer na sua casa? Entenda a restrição, mas olha, não é, porque você convida outras pessoas. Vamos dar honra, irmãos. Eu vou te dar um exemplo da importância de honra. Abre em Números 12, de 1 a 2. Essa história é de arrepiar os cabelos. É o exemplo de Miriam, Moisés e Arão. Trio parada dura. Números capítulo 12. Estão lá, já encontraram? Pessoal aí de casa, já abriu? Eu vou ler os versículos principais e vou tentar resumir a história. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Olha a reação de Deus quando Deus escuta isso, no versículo 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. Irmãos, você lembra quando seu pai e a sua mãe ficaram bravos com você? Vem aqui que nós vamos ter uma conversa depois que você voltar. Aí você fica todo tenso. Aí quando você está chegando em casa, onde está o seu pai ou a sua mãe? Na porta. Isso é um bom sinal? O bicho vai pegar. Eu lembro uma vez, eu tinha horário para chegar em casa, era meia-noite, eu corri. Acho que eu cheguei 00:05. Sabe quem estava na porta me esperando? Meu pai. Sério, as minhas pernas ficaram bambas. Isso é uma coisa ruim. O bicho vai pegar. E Deus, que geralmente é assim, quando Deus ia falar com Moisés, a glória de Deus baixava sobre a tenda. E de repente Deus... Miriam critica junto com Arão. Miriam era irmã de Moisés. Deus ouve. Olha como Deus está atento a esse espírito de desonra. Ouve, pá, aparece na porta da tenda. Terrível. Terrível. E Deus lida de maneira tão... Olha o desfecho. Vai estar em versículo de 9 a 16. Deus se ira contra Miriam e a castiga com lepra. Moisés clama a Deus por sua irmã. Deus atende a Moisés, mas a deixa 7 dias isolada para envergonhá-la e disciplinar o seu coração e o coração do povo. Você acha que Deus teve uma disciplina positiva? Ô Miriam, não faz isso não. Moisés é gente boa. Obedece a Moisés. Dá as mãos, fala: Moisés, desculpa. Deus foi sério. A questão dos 7 dias, porque Deus explica, Ele fala assim: olha, quando um filho desonra o pai deve cuspir na cara dela e ela deve ficar 7 dias isolada. Essa era a lei. De tão sério que era a desonra. Então Deus fala assim: olha, eu vou colocar lepra, ela vai ficar 7 dias isolada. Todo mundo vai ver, mas ela vai ser disciplinada por isso.
Ela foi disciplinada, sabe por quê? Deus quis dar um forte ensinamento sobre honra. Honre. E eu também acredito, irmãos, que nosso Deus, Ele é amor. Não é que Deus tem amor ou Ele ama, Ele é o amor. Em Provérbios 3, você pode anotar versículo 12, e Hebreus também vai falar isso, fala assim: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Então o ato de disciplina de Deus é um ato de amor, para que tanto Miriam como o povo de Israel aprendesse a honrar a Deus e aqueles que Deus levanta. Um forte ensinamento. E nós precisamos olhar isso e falar: uau, você tem honrado seus líderes de igreja em casa? Essa é uma pregação bem para nós mesmos. Honrado as pessoas, honrado a sua esposa. Você honra a sua esposa? Você honra o seu marido? Nós temos honrado. Eu queria ir para o final e falar de alguns conselhos práticos sobre honra. Primeiro de tudo, honre a Deus. Honre a Deus. Você não sabe como ler as Escrituras, que lá Deus fala a maneira que Ele quer ser honrado e adorado. Segundo, honre sua palavra. Você pode ler Salmos, provavelmente Salmo 119. O que o salmista vai falar? A palavra de Deus é como ouro. Ouro. O que o mundo mais quer hoje é ouro, não é dólar, não é real, é ouro. E o que a Bíblia fala? O que o homem mais valoriza no mundo? Ouro. Ok, a palavra de Deus é como ouro. A palavra de Deus é como ouro. O que você tem feito? Como que você trata a palavra de Deus? Você dá honra à palavra de Deus? É ouro. Direção para a minha vida, ouro. O segundo conselho prático é honre os irmãos, como eu falei. Os pequeninos de Deus, não desprezem. Eu quero falar com você que é jovem. Eu cansei de chegar aqui, jovem batizado. Cansei de chegar aqui, está lá no celular. Entre os irmãos e parece que entraram pedras, porque você nem viu. Você não dá bom dia, você não fala. E também para você que não é cristão, mas já sabe que tem que honrar. Já tem um certo conhecimento. Pior coisa que tem é você estar do lado de uma pessoa que te trata como um pedaço de madeira, de pedra, sei lá o quê. E se você é pai e vê que seu filho não honra um irmão que entra, ensine isso para ele, para que ele seja abençoado. Se você é jovem batizado, entra aqui e acha que o culto só começa quando vê as canções, você não está honrando as pessoas. Olha, honra cada um que está aqui, que saiu da sua casa, seu irmão, honra, porque ele é um pequenino de Deus. Para que você seja honrado. Honre a igreja, o corpo de Cristo. Hebreus 10, 24 a 25. Nossa, como eu já li essa escritura. Pode acompanhar aí comigo. Hebreus 10, 24 a 25. Amém, meus irmãos. Hebreus 10, 24 a 25 fala assim. Eu vou ler na NVI. Depois eu vou sugerir uma tradução que acertou. Mas eu vou ler na NVI primeiro. Hebreus 10, 24 a 25, diz assim: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Tá, eu queria ler, eu peguei se você pegar a versão NTHL, eu não gosto muito dessa versão, mas essa tradução ele acertou. E essa palavra, não deixemos de reunir, no grego, ela vai ser, a melhor tradução vai ser assim, eu vou ler agora na versão NTHL. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Agora vem a palavra, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir a nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor
está chegando. Então, primeiro ele fala, pensa no outro. Quando você pensa nesse culto, nós viemos aqui para adorar o nosso Deus, mas também para pensar um no outro. Vamos dar honra, vamos fortalecer nossos laços de irmãos, vamos honrar as pessoas que estão servindo, ótimo. Honrar os irmãos, as irmãs, principalmente de Libras, que, olha, dá um trabalho danado, perseverando. Então, honre. Quantas vezes você já honrou? Puxa, eu já ouvi pessoas falando para mim, que legal a tradução de Libras, mas quantas vezes vocês foram para as irmãs e falaram, puxa, muito bom. Voltando ao assunto, aí depois ele fala, não abandonemos. Irmãos, eu quero falar para você que está quase 2 anos sem vir na igreja, ou você que vem quase nunca. Nós temos procurado aqui na igreja seguir todos os protocolos, né? A gente tenta, graças a Deus eu não tenho escutado que aqui teve um foco de contaminação, desde que nós começamos, eu nunca vi, né? Mas o que eu tenho percebido? Então nós fazemos uma lista, nossa igreja hoje tem por volta de 250 pessoas. Então assim, nós fazemos uma lista, aí a lista deveria ser assim, pessoas do grupo A, pessoas do grupo B, pessoas do grupo C, pessoas do grupo D, né? 50 cada uma. Mas o que nós percebemos? Que nós estamos revezando entre nós mesmos. Vem sempre, tem 2 grupos, mais ou menos assim, 100 pessoas da igreja, são as que vêm geralmente. Vem um domingo, as que preenchem a lista. Cadê o resto? Agora, se você é coerente, fala, olha, Marcos, eu estou no isolamento, eu acredito nisso. Se você é coerente, você não está indo na padaria, no boteco, no clube, almoçar com os familiares, nas festas, supermercado, drogaria, academia, que mais? Fala aí para mim. Pegando ônibus lotado, porque você vai trabalhar, pega ônibus lotado. Se você está totalmente isolado, eu acho coerente, ótimo. Não é para você isso. Mas se você, o único lugar que você faz isolamento social é a igreja, eu acho muita incoerência. Eu acho que você está desprezando o corpo de Cristo. Eu acho que você não está valorizando quem é a igreja para você. Porque você não vem, você viaja, você vai para... Aqui parece que o coronavírus é crente. Ele é o discípulo mais fiel, ele está todo domingo aqui na igreja. Ele se converteu. Se você é coerente, eu respeito, mas se você não está sendo coerente, arrependa-se. É uma tragédia, irmãos, que nós estamos vivendo, é para partir o coração, saber que nós como igreja não podemos estar juntos. Nós somos, isso aqui não nos cabia mais. É uma tragédia, não é? É claro, nós fazemos a transmissão porque nós queremos de alguma maneira amenizar a dor do afastamento. Mas não é para que você tenha todo o comodismo, sentar, tomar o suquinho. Eu não sei como você... Para mim foi muito difícil ficar em casa nas épocas. Eu não conseguia, é diferente. Eu encarei isso, é uma tragédia, não vejo a hora. Alguns adoraram isso. Estão desprezando, não estão honrando a igreja. Agora, irmãos, eu até achei estranho hoje, porque veio muita gente, eu falei, o Espírito está avisando. Mas olha, eu vou falar e você pode perguntar com as pessoas que vêm frequentemente. São sempre as mesmas pessoas que estão vindo. E cadê os outros 150? De novo, se você é coerente... Se você está sendo radical em tudo, parabéns. Mas se você não é coerente, você não está honrando aqui. É um risco vir aqui? Claro que é. É um risco ir na padaria? É. É um risco ir na farmácia? É. É um risco pegar ônibus? É. É um risco ir na academia? É. É um risco estar vivo, irmãos, porque você não morre só de coronavírus. Cansei de falar isso aqui. Mas se você não é coerente, arrependa-se. Não abandone o costume de assistir a nossas reuniões. A palavra é não abandone o corpo de Cristo. Não abandona a honra, vem aqui honrar os irmãos. Não dá para abraçar, não dá para beijar, mas honra. Venha, nós vivemos em uma tragédia, uma disciplina de Deus. Clamamos para que esse tempo passe,
que a transmissão seja só para alcançar os irmãos que estão longe, para alcançar os nossos amigos, que seja evangelístico, mas que não seja para nós. Agora sim eu vejo, e alguns, eu vou te falar, e triste, alguns nem na hora do culto, nem ao vivo, vai ver depois, quando tiver afim. Honremos uns aos outros, honremos o corpo de Cristo. Continuando, honre seu casamento, honre seus pais, honre os mais velhos, honre os seus superiores, honre os seus subordinados, honre os seus líderes, honre. Para a gente terminar, queria que você abrisse comigo Hebreus 12, 28 a 29. Irmãos, a honra tem mais a ver comigo do que com o outro. Porque se você é assim, eu não honro porque o outro não me honra, você está errado. Como Cristo era com as autoridades? Como Cristo era com seus discípulos? Como Cristo era com Deus? De que maneira Ele honrava? Eu queria terminar com Hebreus 12, versículo 28 a 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmãos, a obra de Cristo na cruz, Ele nos deu um reino inabalável. Você vindo ou não vindo, você desprezando, abandonando, lembra? O corpo de Cristo não perde a honra. Você perde a oportunidade de honrar o corpo de Cristo e receber as bênçãos que a honra traz. Mas o que a obra de Cristo fez na cruz é falar: olha, vocês estão recebendo um reino inabalável. Os homens podem errar, os líderes podem pisar na bola, mas o meu reino é inabalável. Por isso honrem a Deus, por isso tenham respeito, tenham temor, reverência, para que o nome de Deus seja levantado. Como que Jesus honrou a Deus? Como que Jesus honrou as pessoas? E quando a gente olha para o nosso mestre, aquele que se entregou, aquele que morreu por nós, nós vemos o maior mestre da honra, o que merece honra e o que deu honra. Ele me honrou com seu sangue e perdoou os meus pecados. Ele me honrou com o seu sacrifício. Ele me honrou perdendo a majestade, abandonando a majestade no céu e se fazendo como eu. Ele me honrou e honrou a Deus e nos deu um reino inabalável. Sabe, eu queria chamá-los hoje ao arrependimento. Todos nós. Todo mundo aqui precisa se arrepender em relação à honra. Como ensinamos as pessoas a nos honrarem, como honramos outras pessoas, como honramos a Deus, como honramos a sua palavra, como honramos o corpo de Cristo. Todos nós precisamos de arrependimento. E olha, essa é a mensagem do reino: arrependam-se porque o reino está próximo. Oremos. Pai Santo, Deus maravilhoso, o Senhor merece toda a honra, Pai, todo o poder é do Senhor, toda a nossa reverência, toda a nossa submissão. Pai, hoje queremos quebrantar diante do Senhor, Pai, te louvar com o coração arrependido, com o coração agradecido por esse reino inabalável. Pai, que teu Espírito convença a cada um naquilo que precisa se arrepender. Eu e meus irmãos estamos aqui, Pai, diante do Senhor, pedindo perdão pelas vezes que não te honramos, pedindo perdão, Pai, porque escutamos mais ao mundo do que sua voz. Pai, pedindo perdão pelas vezes que não honramos uns aos outros, que não honramos o corpo de Cristo. Te clamamos, Pai, para que o Senhor nos dê novamente as bênçãos da honra. Pai, eu oro pelos filhos dessa igreja, que honrem seus pais. Pai, eu oro pelos casamentos, que cada um honre um ao outro.
Pai, eu honro pelos funcionários, pessoas que trabalham, que são cristãs, que honrem seus chefes, Pai. E aqueles que são chefes, que honrem seus subordinados. Aqueles que são empresários, que honrem as pessoas que trabalham para eles. Deus, clamamos ao Senhor e agradecemos, porque eu sei que o Senhor nos ama. Pai, eu oro especialmente por aqueles que têm abandonado um bom costume de assistir os cultos, o bom costume de estarem juntos. Pai, eu oro para que o Senhor possa ajudá-los a entender o que foi falado aqui nessa manhã. Pai, oro também por aqueles que estão com muito medo. Pai, por aqueles que essa situação tem os afligido de maneira tão profunda. Pai, oro para que o Senhor dê a eles coragem. Pai, que dê a eles segurança, a proteção que precisam. Pai, oramos por este mundo, para que haja arrependimento, Deus. Oramos para que Jesus volte logo. Pai, te louvamos por isso, porque essa é a promessa que nos aferramos. Pai, porque sabemos que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Louvado seja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Ótima semana.